Olá! Na segunda-feira nós falamos sobre o filho pródigo, falamos sobre esperança, sobre reencontro, sobre um pai que nunca desistiu do filho. E hoje eu quero continuar nessa mesma direção, porque talvez existem pessoas olhando para suas famílias e pensando, tem coisas quebradas demais. O casamento esteja desgastado, a comunicação destruída, a confiança tenha sido abalada, os relacionamentos estejam frios e a fé enfraquecida. E a sensação é, não tem mais como reconstruir. Mas hoje nós vamos aprender com um homem da Bíblia chamado Neemias, e a história dele nos mostra uma linda verdade, que é aquilo que Deus manda reconstruir não precisa permanecer em ruínas. Vamos à leitura? A leitura de hoje se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu do 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias recebe uma notícia devastadora. Os muros estavam destruídos, as portas queimadas. Jerusalém estava em ruínas. E aqui eu gostaria de trazer uma explicação, que naquela época os muros representavam proteção, segurança, identidade, estabilidade. Uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. E isso se parece muito com algumas famílias hoje. Muitas famílias estão em ruínas por dentro. Por fora, muitas vezes tudo parece normal, mas por dentro existem feridas, mágoas, distância emocional, silêncio, frieza, desgaste. Tem famílias que moram na mesma casa, mas já não caminham juntas. Existem casas cheias de pessoas, mas vazias de relacionamento. E Neemias nos ensina que a reconstrução começa com dor diante de Deus. Quando Neemias ouviu sobre os muros, ele não começou reclamando, não começou culpando, não começou desistindo e nem apontando o dedo para ninguém. A Bíblia diz: sentei-me e chorei. Depois disso, ele orou, jejuou e buscou a direção de Deus. Toda reconstrução verdadeira começa primeiro no coração. Hoje, muitas pessoas querem reconstruir relacionamentos sem reconstruir primeiro a vida espiritual. Querem paz dentro de casa sem a presença de Deus. Deus não chamou Neemias para lamentar as ruínas para sempre. Existe o momento do choro, o momento da dor. Mas depois, Neemias se levantou e começou a reconstrução. Isso é muito importante, porque existem pessoas que vivem presas ao passado, presas às feridas, presas ao que aconteceu. Mas Deus não chamou Neemias para viver olhando os escombros. Ele o chamou para reconstruir. Isso nos ensina que não adianta passar a vida inteira chorando diante das ruínas. Chega um momento em que Deus nos chama para reconstruir. Cada família reconstruía parte do muro perto da sua casa. E aqui existe um detalhe muito importante da história. Durante a reconstrução, cada família trabalhava na parte do muro que ficava perto da sua própria casa. Isso é uma lição, porque muitas vezes queremos mudar o mundo inteiro, mas esquecemos da nossa própria casa. A restauração da sociedade começa dentro das famílias. Talvez hoje Deus esteja dizendo:
Comece reconstruindo dentro da sua casa, reconstruindo o diálogo, o perdão, a presença, a oração, a comunhão. Toda reconstrução enfrenta oposição. Neemias também enfrentou críticas. As pessoas zombavam dele, diziam que não daria certo. E isso acontece hoje também. Mas Neemias continuou. Não permita que a voz das pessoas seja maior do que a promessa de Deus. Deus ainda reconstrói famílias. Talvez hoje existem áreas destruídas, muros quebrados, mas Deus continua sendo especialista em restauração. Em Joel capítulo 2, versículo 25 está escrito: Eu lhes devolverei os anos que foram consumidos. Uau, que promessa! Deus não faz apenas reparos, Deus faz restauração. E você hoje pode estar olhando apenas para os escombros, mas Deus já consegue enxergar a reconstrução pronta. O desgaste, a distância, a dor, mas Deus vê restauração, cura e recomeço. E Neemias nos ensina que ruínas não são o fim, crises não são o fim, perdas não são o fim quando Deus participa da reconstrução. Até aquilo que parecia impossível começa a se levantar novamente. Espero que você tenha gostado e até a próxima.